Aproveitando que os irmãos estão de pé, quero pedir para os irmãos abrir a palavra nessa noite, no livro de Atos 20, verso 7. A glória do Senhor nessa noite. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Feliz é eu e você que conseguimos chegar aqui mais uma vez. Louvado seja o nome do Senhor pela vida de cada um, pela vida de cada jovem que se encontra nessa noite, que conseguiu chegar aqui mais uma vez. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Capítulo 20 de Atos, verso 7, perdão, verso 7. A honra e a glória do Senhor, amém? Glória a Deus, aleluia. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Deus fiel, aleluia. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. E no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles, e prolongou a prática até meia-noite. E havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos. E estando um certo jovem por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar abaixo, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: Não vos perturbeis, que a sua alma nele está. E subindo e partindo o pão e comendo, ainda lhes falou largamente até a alvorada. Tem Bíblia que está escrito até de manhã. E assim partiu. E levaram vivo o jovem e ficaram não pouco consolados. Até aqui, irmãos, pode se assentar para a honra e glória do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, aleluias. A Bíblia vem falar de um homem que nós todos conhecemos, Paulo, outrora perseguidor do povo de Deus, e depois se tornou um grande apóstolo do Senhor. E a Bíblia vem falar que ele ficou em Efésios, em Éfeso, durante 2 anos. Tem muitas pessoas que acreditam ser 3 anos. E ali ele fez muitas coisas, ele fez muitas maravilhas. A Bíblia vem falar que até os lenços que ele secava, o suor, até os aventais que ele usava, curava pessoas e libertava de demônios. Amém? E a Bíblia vem falar desse homem, e ele estava de partida, ele queria voltar para Jerusalém. A Bíblia fala. E naquele dia, que era o dia primeiro da semana, para nós hoje seria o domingo, ele quis se juntar com os discípulos, com aquelas pessoas que eram cristãos naquele lugar, para fazer a Santa Ceia antes dele partir. E vem falar a palavra que ele começou a pregar e se estendeu a pregação até meia-noite. Glória a Deus, aleluias. E fala que aquele lugar onde ele se encontrava era um lugar muito iluminado. Quem aqui já foi em alguma igreja que é escura? Eu já fui na igreja escura. A Bíblia fala para nós que existe 2 situações, dia e noite, luz e treva. Nós não precisamos de escuridão para sentir a presença de Deus. Nós não precisamos de estar de noite para sentir a presença de Deus. Nós sentimos a presença de Deus no claro, aonde é iluminado, porque aonde Deus está, a clareza. Aonde Deus está, as coisas acontecem dessa maneira. Nós não precisamos de nada para sentir a presença de Deus, além dele. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia vem falar que aquele lugar onde eles estavam era o terceiro andar. Louvado seja o nome do Senhor. E havia ali um jovem, por nome Eutico. Esse jovem, em um determinado tempo daquela pregação de Paulo, acredito que era uma pregação abençoada, maravilhosa, não por ele, mas pelo Espírito Santo de Deus que falava na boca daquele homem. Pelo Espírito Santo de Deus que usava a vida daquele homem. Louvado seja o nome do Senhor. E vem falar que ele estendeu aquela pregação até meia-noite. E aquele jovem se cansou daquela pregação porque estava chato. É chato a gente ficar sentado numa igreja. É chato a gente ficar ouvindo falar de Deus, né? E é interessante que isso acontece nos nossos dias hoje. Nós estamos todos cansados aqui dentro da igreja. A gente começa a ter boca, a gente começa a não sentir mais nada. Só que é interessante que quando a gente sai ali na porta da igreja, acaba o sono, acaba a preguiça, o cansaço, acaba tudo. Porque depois a gente fica muito tempo ainda ali na porta da igreja conversando com os irmãos. É muito interessante
é nem a atração, que também é uma das coisas terríveis, é a distração. Hoje nós temos nos distraído por qualquer coisa. Nós mexemos no celular dentro da igreja, nós conversamos com o colega do lado, nós fazemos tantas coisas dentro da igreja, esquecemos do que realmente nós viemos fazer aqui. E é interessante que muitas das vezes nós estamos na igreja, mas não estamos no culto. Nós somos crentes, mas não temos a presença de Deus. E não adianta nós irmos na igreja e não ser de Deus. E se você for olhar para essa palavra, o que aconteceu? Aquele jovem dormiu, caiu e morreu. Esse é o processo que acontece com a gente. Né? A gente dorme primeiro. E o inimigo, interessante falar a palavra que ele foi para uma janela. E aquela janela, ela tem muitos atrativos. Não só para os jovens. A janela tem muitos atrativos. E a gente vai para aquela janela e o inimigo não quer só que você peque, não, irmão. Ele quer que você se sinta à vontade com o pecado. Porque fala a palavra que aquele jovem foi para aquela janela e se assentou. E depois que você se senta, que você está se sentindo à vontade com a situação, aí fala a Bíblia que ele não dormiu, ele foi tomado. Ele foi tomado por um sono. É assim que o inimigo faz com a nossa vida. Né? Ele faz com que a gente se sinta distraído, depois nós vamos ser atraídos, e aí nós vamos dormir. Como tem acontecido na nossa vida. Essa palavra é a nossa vida. Tem acontecido isso nas igrejas. E eu estou falando não daqui da nossa igreja, estou falando da nossa geração. É dessa maneira que tem acontecido. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia vem falar que aquele jovem foi e se assentou na janela. Ele achou uma posição para se assentar, onde o corpo dele se encurvava mais para fora do que para dentro. Ali acredito que ele via mulheres passando, carro, muitas coisas ele via ali. Muitas coisas chamaram a atenção dele. Tanto que ele se sentiu tão confortável que ele caiu para fora. Ele cai para fora e já levantam ele do chão morto, fala a palavra. Por quê? Porque ele foi para lá, ele estava dentro da igreja. Isso aqui não é para a pessoa que está lá no mundo, não é para nós que estamos aqui dentro. Mas estamos aqui dentro, mas nós queremos aproveitar o melhor do mundo e o melhor da igreja. Mas infelizmente nós não podemos fazer isso. Porque a luz ela não se mistura com as trevas. Nós temos que estar somente em um lugar. Ou nós vamos estar na luz ou nas trevas. Louvado seja o nome do Senhor. Aí nós podemos ver hoje que os jovens não querem mais saber das coisas de Deus. Eles querem saber, sabe do que? Daquilo que chama a atenção. Tem igrejas aí, não estou aqui para falar de igreja de ninguém, mas tem igreja que faz coisas, traz coisas do mundo para atrair a atenção de jovens na igreja. Verdade, Deus. Tem igreja que é assim. Eles vão trazendo as coisas lá do mundo. Nós não precisamos disso, nós precisamos influenciar o mundo com o amor de Jesus. Não trazer as coisas do mundo para influenciar os nossos jovens. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia vem falar que esse jovem caiu e foi levantado morto. E Paulo, para o que ele estava fazendo, naquele momento, ele estava discursando, ele estava falando, pregando, ele para e desce e abraça aquele jovem. Ele abraça, porque ele está morto. Ele abraça aquele jovem e fala para as pessoas que não, que ainda há alma nele. Quantas pessoas aqui que nós conhecemos, que outrora estava aqui conosco adorando o Senhor e hoje está lá fora morto? Está lá fora morto e não temos mais Paulo no nosso meio. Porque sabe o que acontece? Muitas das vezes nós achamos que nós temos um cajado na nossa mão. Eu sou a missionária, ele é o pastor, o outro é presbítero, e nós achamos que é só para bater. E não é dessa maneira. E a Bíblia vem falar de um homem chamado Davi. Um grande homem de Deus. Um dia ele saiu, fala que ele saiu no terraço, e ele viu uma janela. E ela estava aberta. E lá tinha algo que não era para ele. E ele caiu. E ele morreu. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Outro grande homem da Bíblia, Sansão, era o homem escolhido de Deus. Ele foi por uma janela e ele caiu. Ele caiu e se desviou dia após dia. E o que nós temos que entender é que nós não caímos no dia. A nossa queda, ela é lenta. Tipo, aquele jovem, acredito que ele sentiu assim, esse culto está chato, lá pelas 8 horas da noite. Ficou mais um pouco, 8 horas da noite, 9 horas da noite, ele sentiu que estava mais chato ainda. E é assim com a nossa vida. É pouco a pouco. Porque
teu inimigo não quer fazer você cair naquele momento. Ele não vai conseguir, né? Mas de pouco a pouco ele vai colocando na tua cabeça coisas que ele quer colocar para você pensar que é de você. E aí você vai para esse lugar, para essa janela. E o que acontece? Muitas das vezes pessoas estão caídas. Nós conhecemos aqui pessoas que estão caídas. E sabe o que nós fazemos? Nós que estamos dentro da igreja, que achamos que estamos em pé hoje e vamos permanecer, nós queremos bater. E a Bíblia vem falar de um moço chamado Geazi. Ele andava com o profeta Eliseu. E um dia Eliseu morre, o menino, filho daquela mulher rica. E ele dá o bordão dele, o cajado dele, na mão do Geazi e fala, vai lá. Vai ressuscitar o menino. Só que Geazi vai lá e ele bate. Porque ele não sabe abraçar. E muitas das vezes é assim na nossa vida. Nós achamos que nós estamos aqui, ó. Aquele que caiu, o problema é dele. Nós queremos bater. Só que se você bater ele morto, ele não responde. Fala a palavra que Geazi voltou lá e falou para Eliseu. E não tem voz, não tem nada. Ele não responde. Porque aquele menino precisava de um abraço. Porque ele estava morto. Pessoa morta não reage quando você bate. Muitas pessoas estão dentro da igreja mortas, precisando somente de um abraço. De mim e de você. Nós temos que seguir o exemplo de pessoas da Bíblia, que eram pessoas que buscavam verdadeiramente a presença de Deus e faziam a obra de Deus. Nós temos que saber diferenciar. Paulo mesmo já falava na Bíblia que uns comem, uns outros caem. Nós temos que saber, nós temos que ter a presença de Deus na nossa vida, para nós sabermos entender quem precisa, muitas das vezes, de uma pancada e quem precisa de um abraço. Fala a Bíblia que Paulo desceu lá e abraçou aquele jovem. E naquele momento que ele abraçou aquele jovem, eu acredito que Deus fez coisa maravilhosa através da vida dele, ressuscitou o jovem e revelou para ele tudo o que ele precisava saber, tudo o que ele precisava fazer. Porque a palavra fala que depois que ele abraçou aquele jovem, que aquele jovem ressuscitou, ele voltou lá para cima. E o culto se estendeu até que amanhecesse. Glória a Deus, Louvado seja o nome do Senhor. Tinha acontecido ali um milagre naquele lugar. Tinha acontecido coisa tremenda, coisa maravilhosa. E hoje nós vemos que está acontecendo o sobrenatural de Deus dentro das igrejas. E as pessoas estão dormindo dentro da igreja. Glória a Deus. Quando Paulo e Silas estavam presos, e eles começaram a adorar e louvar a Deus, aquele carcereiro que se encontrava lá cuidando da cela, ele se encontrava dormindo. E estava ali acontecendo o sobrenatural de Deus. Ele só acordou quando Deus encerrou. Quando Deus colocou tudo no chão, ele acordou. Mas enquanto eles adoravam, eu acredito que eles estavam fazendo um culto ali. Um cantava, o outro orava. E naquele momento, naquele sobrenatural de Deus, porque deve ter sido coisa maravilhosa aquele momento, com aquelas cadeias se quebrando, se despedaçando. E aquele homem estava dormindo. Assim está nós hoje nas igrejas. O sobrenatural de Deus está acontecendo dentro das igrejas e nós estamos dormindo. E depois do nosso sono vem a queda. E depois da queda, a morte. Aquele jovem, se a gente for olhar a palavra, caiu, morreu. Não. Ele veio de lá de cima, ele veio se machucando. Se você for olhar uma queda, a pessoa veio se machucando. E porém, quanto tempo ele demorou para subir? Quanto tempo nós demoramos para chegar aonde nós estamos? Para nós começar tudo de novo. Porque a palavra fala que depois que ele foi ressuscitado ali, ele subiu de novo para o terceiro andar. Só que dessa vez ele já tinha que subir sozinho, porque Deus já tinha ensinado ele a subir da outra vez. Deus já tinha ajudado. Deus já esteve com ele no primeiro momento que ele foi subir para o terceiro andar. E aí depois nós temos que começar lá de baixo de novo, tudo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas nós precisamos entender que aquela pessoa que está morta, que está lá fora, ela ainda tem uma alma. Às vezes ela não louva mais a Deus, mas ela ainda tem uma alma. Às vezes ela não prega mais, mas ela ainda tem uma alma. E que nós temos que entender que nós precisamos aprender, nós precisamos voltar a amar a alma das pessoas. Glória a Deus. Você vê hoje assim, as pessoas estão tão acomodadas com a nossa geração de cristão. Antigamente você olhava quilômetros, você via e reconhecia o cristão. Hoje nem com você falando, você mostrando documento, carteirinha, que eu sou isso, sou aquilo, muitas das vezes as pessoas não acreditam. Porque não se tem mais nada com Deus.
estamos dormindo. As pessoas não reconhecem mais o cristão. As pessoas de antigamente, se você for falar com as pessoas que serviam a Deus outrora, que servem até hoje, eles sentem saudade de como era a igreja antes. E eu creio que aquele culto naquela noite que estava acontecendo lá era um culto maravilhoso. Um culto sobrenatural. E aquele jovem se distraiu. Porque não estava gostando, porque nós temos que voltar a buscar as coisas que realmente importam. Tudo isso aqui é ilusão, tudo vai ficar. A vaidade, esse negócio de homem, de mulher, todas essas coisas vão ficar, riqueza, tudo vai ficar. O que importa é a nossa alma com Deus. E aí nós temos que aprender desde hoje, porque nós temos que aprender que nós não temos que ir para a janela, mas nós temos que aprender também com Paulo, que quando tiver alguém que foi para a janela e caiu, nós temos que abraçar. A Bíblia fala que ele abraçou aquele jovem, então ele trocou com ele o oxigênio dele, com aquele jovem que estava morto. Da mesma forma, Eliseu. Fala que ele deitou sobre o menino, colocou a mão sobre a mão do menino, colocou o rosto sobre o rosto do menino. Ele dividiu o fôlego de vida com aquele jovem, com aquele menino. Quando que nós perdemos o nosso tempo para ir atrás de alguém que está morto, para dividir o Deus que nós temos com ele? Nós não temos tempo, irmão, mais para isso. Nós não temos tempo mais de buscar as almas que estão caídas, que estão mortas. Nós só estamos preocupados com nós, com vir aqui na igreja. E a Bíblia fala assim, que Paulo parou o culto e desceu lá embaixo para abraçar aquele jovem. Você acha que você vem para a igreja todo dia? Se você não parar para ajudar alguém que precisa, Deus tem se agradado? Nós temos que estar aqui sim. Nós fazemos parte de uma congregação, mas nós temos que primeiro ajudar aquele que precisa. Nós precisamos muitas das vezes parar o culto para ir ajudar aquele que está caído, que está morto, para abraçar ele, para Deus poder fazer a obra e ressuscitar ele de novo. Porque se nós não fazermos, eu creio que Deus vai mandar alguém. Mas aí vai vir a cobrança sobre a nossa vida, porque Deus levantou eu e você para fazer dessa maneira. E aí é que nós podemos entender que hoje, o que tem acontecido? Muita tristeza, muito sofrimento, e as pessoas têm se decepcionado com Deus. Quantas pessoas hoje em dia estão decepcionadas com Deus? Né? Porque acontece algo entre eu e o irmão, eu pastor, eu missionário, eu saio da igreja. Por quê? Porque eu acho que foi Deus que não fez por mim. E não é dessa maneira. Eu conheço, acho que os irmãos também conhecem esse tal do desigrejado. Porque se decepcionaram. Então, o que nós podemos entender? Que nossa recompensa não é aqui. A nossa recompensa é lá no céu. Louvado seja o nome do Senhor. E às vezes nós nos decepcionamos com Deus. Por quê? Porque nós não recebemos o que nós achamos que merecemos aqui. Nós não merecemos nada. Olha o que Jesus fez por nós. Então nós não merecemos nada. Aquilo lá foi uma graça imerecida. A misericórdia de Deus que fez com que Jesus morresse na cruz por nós. Louvado seja o nome do Senhor. Então que nós possamos verdadeiramente não ir para a janela. E se alguém for para a janela e cair, que nós possamos abraçar. Que nós possamos ajudar a Deus ressuscitar pessoas. Aleluia. Se você pegar um caderno e colocar uma lista, fazer uma lista de pessoas que estavam aqui conosco, não muito longe, né? Que estava aqui conosco e que hoje está morta, ir lá, irmãos, ir lá. Não precisa falar nada não, muitas vezes você vai chegar a bater palma, a pessoa não quer saber de Bíblia, não quer saber de oração, não precisa orar não precisa ler Bíblia não, vai lá dar um abraço. Através de um abraço Deus faz coisa tremenda, coisa maravilhosa. Deus faz coisas incríveis através de um abraço nosso, porque tem pessoa que não quer mais saber, porque está cheio de palavra. Muitas das pessoas que nós sabemos que estão mortas, conhecem a Bíblia às vezes muito mais do que nós. Mas elas não precisam disso, muitas das vezes elas precisam de um abraço. Para se sentir viva de novo. Para Deus, através do teu abraço, ressuscitar aquela pessoa de novo. E não devemos nos decepcionar com Deus. Eu vou falar para os irmãos aqui, a hora é incrível, né? Eu vou contar para os irmãos uma história, presta bem atenção nessa história. Quantas das vezes nós achamos que nós temos que receber coisas de Deus aqui, porque senão nós não vamos fazer mais para Deus, né? Eu vou contar para os irmãos uma história, eu acho que eu já contei ela para a irmã Maxine. Um casal de pastores, de 20 anos de idade, o jovem e a jovem, 2
20 anos de idade. E a igreja deles, eles decidiram que iria fazer a obra. E foram para a China fazer a obra. E a igreja fez uma grande festa para eles. E eles foram fazer essa obra. Quando eles chegaram lá, eles estavam com 20 anos. Passaram-se 50 anos, então eles já estavam com 70 anos. Passados esses 50 anos, eles jubilaram. Né? Como se fosse uma aposentadoria, né? Jubilaram e eles voltaram. Queriam passar os últimos tempos de vida com a família, no país deles. E eles pregaram esses 50 anos sob muitas dificuldades, porque não se podia pregar o evangelho. Sofreram bastante e voltaram para o seu lar. Quando eles voltaram, não receberam festa. Não teve nada, não teve honra pelos 50 anos de sofrimento na sua igreja. A geração que estava lá já não era mais a mesma que tinha mandado ele. E passados-se uns dias, ele sentiu uma forte dor de cabeça e foi no médico. Chegando lá, o médico detectou um câncer na cabeça, que ele teria pouco tempo de vida. E ele volta para casa revoltado com Deus. Aí ele fala para a esposa, senta na cama com a esposa e fala para ela: você viu o que a gente recebeu de 50 anos de trabalho? Para Deus? E a esposa dele fica em silêncio. Passados uns dias, ele sai. A esposa está na beira da pia. Ele sai e fala para ela: eu estou indo para a rua esfriar a cabeça. Presta atenção, irmãos. É coisa tremenda, coisa de Deus. Eu estou indo para a rua. Pergunta aí para esse teu Deus se é essa a recompensa. Se é isso que a gente ganha. Depois de 50 anos trabalhando. Aí a esposa continua em silêncio. Ele vai, fica 2 horas na rua, aí ele volta. Volta, ela está ali ainda na beira da pia. Aí ele pergunta para ela: perguntou para ele? Perguntei. E ele te respondeu. Respondeu. O que ele te respondeu? Ele me respondeu que ainda nós não chegamos em casa. Que ainda nós não chegamos no nosso lar. Que ainda nós vamos chegar. E a nossa recompensa é lá. Então, irmão, não se preocupa não. Não se preocupa se está difícil. Não se preocupa se está doendo. Não se preocupa se você acha que nada mais dá certo. Porque a nossa recompensa não é aqui. Nós estamos em terra estranha. Nós temos um lar para ir. E nós temos que buscar ir nesse lar. Se nós ficarmos dormindo, nós não vamos chegar lá. Nós vamos sofrer aqui, porque nós sofremos aqui. A gente sofre. Mãe sofre, pai sofre por causa de filho. Mãe sofre muito por causa de filho. Filhos às vezes sofrem, né? Mas nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá. Nós temos que ser obedientes aos nossos pais. Nós temos que ouvir. Eu já estive no lugar de vocês. Nós, pai e mãe, já tivemos no lugar de vocês. E nós também pensávamos desse jeito. E aí nós quebramos a cara. E aí nós sofremos. Nós tivemos consequências terríveis pela nossa desobediência. Aleluia! Eu não estou falando disso, não estou falando de mim. E eu creio que a maioria dos pais que estão aqui já sofreram quando desobedeceram o pai. Quando desobedeceram mãe. Eu vivi a minha vida dos meus 16 anos de idade até meus 21 anos de idade na rua. Não na rua de fora de casa, mas na rua, no pecado. Quantas noites minha mãe ficou sem dormir por causa de mim? Eu louvo a Deus pela vida das minhas 2 filhas pequenas. Não me dão trabalho. A outra me dá um pouco de trabalho, mas não esse trabalho de ficar fora na rua, não. Eu ficava, e não tinha telefone não é igual hoje não. Que você liga, que você rastreia, que você... Não era assim não. Eu sumia de 3 dias. Então não faz isso, não faz. Sabe por quê? A gente acha que não tem, mas tem consequências. Até hoje tem as consequências. Então, que nós precisamos entender que nós temos que permanecer na presença do Senhor. E com garra, com valentia. Quando eu estava falando para o meu esposo assim, a gente tem o costume de falar, a gente muitas das vezes fala isso, que a igreja é um hospital. Só que eu tenho aprendido diferente, que a igreja não é um hospital. Sabe por quê? No hospital a gente vai ir embora, não é? A gente só vai no hospital para receber nossa cura e ir embora. Eu falo assim que a igreja, ela é um quartel-general. Que a gente, Deus, Ele alistou nós. Ele que alistou nós. E aí nós saímos para as batalhas, e depois quando nós estamos tudo arrebentados lá das batalhas,
as lutas, nós voltamos aqui, Ele renova nós e nós vamos de novo para a batalha. E é desse jeito que nós temos que permanecer. Aleluia! Glória a Deus, aleluia. Quem me dera, foi eu com os meus 16 anos, estar sentada num lugar desse. De repente, às vezes eu tinha desviado depois, mas eu teria conhecido o bom de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas das coisas a gente pode evitar. Muito sofrimento a gente pode evitar estando na presença de Deus. Então, que nós possamos permanecer na presença de Deus, ser fiel com Deus, abraçar aquele que precisa de abraço. Deixa eu te contar. Sabe a janela? Sabe aquela janela que o rapaz foi sentar lá? Ela continua lá. Deus não vai tirar a janela de lá. Ninguém vai lá tirar aquela janela. Ela continua lá. Mas eu creio que quando aquele jovem olhava de novo para aquela janela, ele repreendia. Ele pedia misericórdia. Ele nem passava nem perto. Sabe por quê? Porque as coisas continuam no lugar. Quem tem que sair de perto, quem tem que fugir, quem tem que correr se precisar somos nós. Da janela. Porque ela continua lá no mesmo lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Gostaria de pedir para aqueles que podem se colocar de pé, para nós estarmos fazendo uma oração, porque a hora já foi. Vamos orar nessa noite, agradecer a Deus pela infinita misericórdia dele, por nós estarmos aqui mais uma vez. Gostaria de pedir para você que feche os teus olhos nesse momento. Fala com o Senhor nesse momento. Fala com Deus, peça para Deus para ser diferente. Peça para Deus para ser melhor. Louvado seja o nome do Senhor, aleluias. Deus de poder e Deus de glória, Deus de mistério, Deus de grandeza. Senhor, eu quero nessa noite, Senhor, agradecer, Senhor amado. Senhor, eu quero, Senhor, nesse momento, Senhor, louvar, Senhor, teu santo nome. Porque o Senhor é um Deus fiel, um Deus poderoso. Deus de bondade, Deus de misericórdia. Que o Senhor nessa noite, Senhor amado, toca na vida de cada um, Senhor, com a tua mão de amor, com a tua mão de poder. Senhor, Deus fiel, Deus de grandeza, Deus de maravilha. Senhor, muito obrigado, Senhor, pela vida desses jovens. Obrigada, Senhor, por este lugar, Senhor, de oração. Obrigada, Senhor amado, porque o Senhor tem falado, Senhor, aos nossos corações. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem nos despertado. Obrigada, Senhor amado, pela família. Obrigada, Senhor, pelos pais, pelos filhos. Obrigada, Senhor amado, pela liderança neste lugar. Obrigada, Senhor amado, por cada obreiro, por cada cooperador, Senhor amado. Deus poderoso, recebe nesse momento, Senhor, a nossa gratidão, Senhor amado, pela tua fidelidade. A nossa gratidão, Senhor, por cada luta, por cada aprovação. Porque nós sabemos, Senhor amado, que foi o Senhor quem nos colocou, Senhor, na batalha. Mas nós sabemos também que o Senhor é o dono da guerra, Senhor amado, e o Senhor nunca perdeu batalha. Então, Senhor, neste momento eu quero te agradecer, eu quero te engrandecer, eu quero te louvar, eu quero te adorar e bendizer o teu santo nome, porque o Senhor é Deus fiel. Senhor, que o Senhor fica, Senhor, no coração de cada um, que o Senhor nos leva para os nossos lares, que o Senhor permanece, Senhor, conosco, Senhor, aonde quer que nós passarmos, Senhor, aonde quer que nós pisarmos a planta dos nossos pés, Senhor, que o lugar seja abençoado. Deus fiel, Deus de bondade, que o Senhor toma cada pessoa, Senhor, nessa noite que se encontra com o coração aflito, Senhor amado, que o Senhor possa, Senhor amado, dar o alívio necessário. Deus de bondade, Deus de glória, louvado seja teu santo nome, Senhor amado. Fica conosco, Senhor amado, fica nos nossos corações, é o que nós te pedimos, Senhor amado, nessa noite.